A falta de qualificação profissional afeta os preços e a qualidade dos produtos oferecidos. O problema é tão grave que, em alguns setores, os próprios empresários tiveram que criar cursos profissionalizantes. Aquele pãozinho quente do café da manhã passa pelas mãos habilidosas do José. Ele amassa, corta e coloca tudo no forno. São 30 anos de experiência. A gente tem aí na média de uns 3, 4 mil pãozinhos, a gente faz aqui por dia. Mas experiência é uma palavra cada vez mais rara nas padarias. Da produção ao atendimento. O padeiro mal formado vai consumir mais energia elétrica, vai consumir mais massa, matéria-prima, trigo. Esse tipo de comércio já sente um problema que atinge outros setores. Uma pesquisa mostrou que 9 em cada 10 empresas no Brasil têm dificuldade para contratar mão de obra. Por isso, metade das empresas é obrigada a treinar os funcionários, como no ramo de panificação. Nós temos uma escola que nós formamos padeiro, confeiteiro, balconista, atendente. Esta empresa da área de construção também investe na formação e qualificação dos 630 funcionários. O próprio diretor é um exemplo. Começou como estagiário há 20 anos. Procurar profissionais mais qualificados para fazer frente às necessidades dos projetos cada vez mais complexos e os clientes cada vez mais exigentes. O Brasil é o segundo entre 42 países com maior dificuldade para preencher vagas, segundo um estudo recente. Faltam desde técnicos e operadores de produção até contadores, engenheiros e motoristas. Primeiro, se identificou que existe a dificuldade de contratação. E segundo, se observou que essa dificuldade é em função da baixa qualificação dos profissionais. Para este economista, a carência de mão de obra é resultado da educação deficiente e do pleno emprego no país, que abre oportunidades para trabalhadores mesmo sem formação adequada. Baixa produtividade sempre leva a preço mais alto para o consumidor. Hoje o desafio realmente é a qualificação. Agora, o Brasil deixou de investir em cursos técnicos para investir na universidade, né? Por que houve isso? Agora nós estamos pagando a conta. Nos últimos 20, 25 anos, houve um privilégio de a gente querer expandir o número de bacharéis e formados em universidade, ter diploma e tal. E aí começou, especialmente, um incentivo enorme às universidades e faculdades particulares e tal. E isso foi se expandindo de tal forma que grande parte dessas faculdades, com raríssimas exceções, formam péssimos profissionais, formam desempregados, pessoas que muitas vezes têm o diploma e vão trabalhar numa outra profissão porque eles não têm qualificação adequada com aquele diploma de concorrer no mercado de trabalho. Então houve um grave equívoco, que isso é uma questão que passa 2 décadas e meia, no mínimo, tal. Por outro lado, nós temos um preconceito no Brasil, e isso tem a ver com a nossa herança escravista, em relação ao trabalho manual, né? Há um forte preconceito em relação ao trabalho manual. E o curso técnico, evidentemente, está vinculado ao trabalho manual. E isso é uma coisa que, a partir dos anos 30, no Brasil, a partir da Revolução de 30, houve um destaque à questão do ensino técnico. Foram criados, depois, nos anos 40, nós temos várias experiências exitosas na área do ensino técnico e tal. E cria-se uma situação esdrúxula. Veja o caso da padaria. Eu não sei, sinceramente, nós estamos até falando aqui qual é o salário de um confeiteiro, de um bom padeiro. Não deve ser um salário baixo. Certamente é maior do que aquele que vai estudar numa faculdade aí, que paga R$300, que faz anúncio na televisão dizendo que ela é melhor por causa do preço, que ele vai estar com diploma e vai ganhar um salário miserável. Se ele fizesse um curso técnico, né, e nós temos falta na construção civil, como foi citada, nas padarias, e etc, que faltam gente, ele ganharia muito mais. É necessário ter uma política de Estado. Quando fala de Estado, não é só o governo federal, são os governos estaduais, né, de ter uma política. Existem estados que têm essa política, mas ainda ela não é suficiente. Tem em São Paulo, nós sabemos, tem em outros estados, há serviços históricos desde os anos 40, mas falta muito. E isso tem a ver com, foi lembrado muito bem pelo um entrevistado, a questão do preço. Se você não tem a qualificação da força de trabalho, ela produz menos e o preço daquela mercadoria, se é produzido para o mercado interno, ela é muito mais caro. E, se pensar em termos internacionais, certamente essa mercadoria não tem a mínima chance de concorrência. Aí. Olha, eu acho que as coisas acontecem... É como uma locomotiva com os seus vagões, né? Por que hoje é uma demanda absurda para esse tipo de mão de obra? Pedreiro, eletricista, marceneiro, padeiro. As profissões que até então eram usualmente colocadas como mais uma.
Agora não. Você já contratou aqui em São Paulo um eletricista para ir à sua casa para fazer lá o conserto de qualquer... É caro. É caro. E ele se valoriza, não é? Agora, eu vejo que mais caro o governo do Estado... jornalista fazer um texto. O governo do Estado tem escolas boas aí, que estão produzindo essa mão de obra que é necessária. Esse desenvolvimento, a criação desse mercado interno, faz as pessoas consumirem mais e aí atrai a necessidade de ter mais gente especializada em determinadas coisas. Tem o governo federal, Pronatec, o governo estadual tem um que também me esqueci agora a sigla, que identifica a escola que forma esses técnicos no Estado. As FATECs. As FATECs. Tem o SESC, o SENAC, todos esses institutos que também formam. Eu acho que nós estamos recuperando esse espaço. Olhar para frente e achar que a coisa vai melhorar. Um registro aqui do João Campos, ele fala que um bom azulejista está disputado a mais de R$5.000 por mês, e se achar. É verdade. É difícil achar. Agora, não é porque aumentou também o nível... É isso que eu quis dizer. O nível das pessoas, de salário das pessoas, aí ninguém quer... As pessoas não querem ir para esse tipo de serviço. Então, sempre teve preconceito em relação a esse trabalho. Quando vem a imigração, é importante, bom, aí tem a história, a imigração, especialmente nas regiões Sul e São Paulo, valorizou a questão do trabalho. Foi falado dos marceneiros, quantos os que trabalhavam com ferros, ferralheiros, etc. Houve uma valorização da questão do trabalho e tal, que era negado pela escravidão e pelos senhores de escravos que não trabalhavam tal. Então, a imigração ela teve um papel histórico de valorização através do trabalho. Agora, tem a ver também que, com o passar do tempo, muitos desses, o filho do marceneiro não quer ser marceneiro. E muitas vezes ele vai ter uma profissão e vai ganhar menos que o pai, porque há um preconceito. Ou vai trabalhar. Agora, essa questão de azulejo, por exemplo, colocar piso, é uma coisa que todo mundo sabe, que já passou por experiência disso em casa, em construção ou em reforma, sabe da importância disso, de encontrar um bom profissional que coloca pedras, por exemplo, por aí vai. Ou seja, falta uma valorização da questão da importância do trabalho. E num país em que teve escravidão e tem corrupção na escala que tem, o trabalho sempre é desvalorizado.